Quero dar boa noite a todos os queridos irmãos, com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Eu não poderia deixar... Quem esteve aqui de manhã hoje? Eu vou brincar, mas vou melhorar um pouquinho, tá bom? Eu estou tremendo de novo, né? Por que eu estou tremendo? De manhã eu estava tremendo, eu estou tremendo mais ainda. Por quê? De manhã estava o presidente, ele continua aqui agora à noite, né? Então, para quem não sabe, queridos, pastor Elias, presidente da nossa associação Batista da Grande Curitiba e adjacências, né? Que Deus abençoe mais uma vez, querido, a sua vida, né? E é um prazer, né? Compartilhar dessa bênção, né? Que Deus tem dado à sua vida, né? Queridos, quero compartilhar com vocês, nessa noite, Atos capítulo 1, versos de 1 a 14. Nós vamos ler esses versículos, mas apenas estarei meditando no único versículo e apresentando todo esse contexto de onde ele está inserido, como um desafio para as nossas vidas. Estamos falando no ano do crescimento e crescimentos biológicos, graças a Deus, né? Mas também crescimento pessoal. E como já os irmãos têm ouvido falar aqui, que não é apenas o crescimento numérico, que isso quem faz, que isso quem está dando, quem vai dar, é o Senhor, é Deus que vai fazer isso. Mas muito mais do que isso, é um crescimento pessoal, um crescimento diante do Senhor, no qual nós precisamos ter a cada dia. Porque muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos e vamos caminhando e vamos fazendo o que é necessário, toda a nossa rotina, mas vamos esquecendo de crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu quero apresentar um desses elementos para que você possa pensar em colocar isso como talvez uma meta para a sua vida, uma meta nesse ano, dentre tantas outras que você possivelmente já tenha colocado e ainda vai colocar ainda na sua vida. Mas como uma meta que eu considero, pelo menos para mim, como uma base de tudo, como uma base para que realmente as outras coisas venham a ser acrescentadas. Atos capítulo 1, versículo de 1 a 14, diz o seguinte: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma, como ouviram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? O assunto oração é um assunto que sempre está presente em nossas conversas, em meios
de escola dominical, púlpito. Em vários momentos, quando algumas dificuldades surgem, nós dizemos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos colocar essa questão em oração, pedir que Deus esteja resolvendo. É uma questão que está presente sempre, né? Em qualquer situação de dificuldade que surja, vamos apresentar isto em oração. O problema é que existe um grande abismo entre o falar e o executar. Entre a teoria da oração linda e maravilhosa, bela e esplendorosa, e o dobrar os joelhos diante do Senhor de uma maneira que realmente agrade a Deus. E olhando para esse capítulo, olhando especificamente para esses 14 versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver Lucas, o autor sagrado aqui, que já tinha escrito a sua própria, o seu evangelho, agora escreve esse outro evangelho, vamos dizer assim, um livro histórico, para a mesma pessoa, para o mesmo destinatário chamado Teófilo. E agora ele vai apresentar aquilo que estava acontecendo, o que a igreja estava vivendo naquele período, logo após a morte e ascensão de Jesus Cristo. E Lucas, então, ele começa descrevendo, falando algumas coisas, inclusive sobre a questão de que eles seriam testemunhas de Jesus, seriam testemunhas do Evangelho, ali por várias regiões, pelo mundo inteiro. Mas quando chega nesse versículo 14, e aí é onde eu quero me deter, é onde eu quero chamar a tua atenção, para algo muito importante, algo que eu considero como a base do que foi a igreja naquele primeiro momento. E que digo ainda mais, que é a base para a igreja nesse nosso tempo, como foi a base para muitas igrejas ao longo da história do cristianismo, que é a oração. E para vocês terem uma ideia de como o livro de Atos, ele está recheado desse tema, dessa questão importante de que aquela igreja realmente era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava o Senhor constantemente. A oração, se você ler lá com mais cuidado, atenciosamente, você vai perceber que há pelo menos 29 vezes a citação de orar, oração, buscar ao Senhor, em vários momentos, 29 vezes. E como o livro tem 28 capítulos, podemos dizer que existe essa palavra oração, ela está lá, relatando alguém que orou por uma cura, por uma situação específica. Inclusive Estevão, né, que enquanto estava sendo apedrejado, morrendo, ainda estava orando por aqueles que o estavam apedrejando. Então existe uma oração, pela média, em cada capítulo do livro de Atos. Mas aí surge uma pergunta. Aquilo que fez diferença lá no passado, naquela primeira igreja, naquele primeiro século, ainda continua fazendo a diferença no nosso tempo? Ainda é realmente algo importante aqui, que nós devemos nos apegar e devemos realmente nos empenhar por fazer isso? E é sobre essa pergunta então que eu quero discorrer um pouco com vocês aqui nessa noite, para que nós possamos pensar juntos. E mais do que pensar, termos e darmos uma resposta prática para isso. E então, quando eu digo assim, a oração ainda faz a diferença, a primeira coisa que eu elenco aqui, que eu mostro, é que ela faz a diferença quando ela é uma prioridade. E o que eu entendo por prioridade? Que é aquilo que tem primazia, ocupa o primeiro lugar e é de extrema importância. Aconteça o que acontecer, aquilo eu vou fazer. Pode estar caindo o tempo, pode estar caindo o mundo, pode chover pedra, canivete, mas eu vou estar, por exemplo, falando de oração, estar ali diante do Senhor. Lutero, o grande reformador, ele priorizava tanto a oração, que quanto mais trabalho ele tinha, mais oração ele fazia. De tão importante que a oração era para ele. E dizem os historiadores, os livros, e assim, com certeza, porque ele escreveu muita coisa, ele orava em média por dia 3 horas.
E ele recomendava que se fizesse orações pela manhã e à tarde, que tivesse horários específicos, separados, para que você então buscasse ao Senhor. Talvez isso possa ser muito, mas enquanto não se começa, nunca se saberá o quanto essa prática espiritual é importante. A gente falou assim, poxa, 3 horas, é muito. Mas se eu começar a fazer, se eu começar a orar, de repente, de 1 minuto que eu comece, ou que seja de 30 segundos, isso comece a aumentar, quando isso começa a se tornar uma prioridade na minha vida. Mas o problema aqui que é? A vida corrida, agitada, a rotina estressante acaba muitas vezes tirando o foco dessa oração, impedindo assim esse desfrutar do que muitos homens e mulheres de Deus desfrutaram. Homens como George Miller, por exemplo, que teve um orfanato na Inglaterra e acolheu milhares de crianças. E jamais, nunca pediu nada, absolutamente a nenhuma autoridade, a quem quer que fosse, acerca daquilo que aqueles órfãos precisavam. Mas ele pedia e estava sempre em oração diante do Senhor. E é uma recomendação de um livro muito interessante, muito bom, um livro muito inspirativo. A vida de George Miller, contando a sua história, do seu orfanato e de tudo aquilo que ele viveu diante do Senhor. Inclusive as próprias dificuldades pelas quais as pessoas atravessam, em vez de levá-las para mais perto de Deus, apresentam a desculpa de que não adianta e questionam muito. A bem da verdade, a resposta que desejamos, ela demora a resposta do Senhor. E ficamos muitas vezes incomodados, ficamos inconformados e desesperados, querendo chutar o balde. Quando buscamos, quando oramos, e não queremos mais, porque o negócio está demorado. Eu estou vivendo uma situação com um amigo meu, lá em São Paulo, onde desde o ano passado, ele me procurou e apresentou uma situação da sua empresa. E ele então disse que a empresa estava à venda, dívidas absurdas. Eu sei que em julho do ano passado, quando essa conversa começou, estava na casa ali de 2,5 milhões, mais ou menos. E então lá na casa dele, depois quando íamos embora, falei assim, me leva até a tua empresa, eu quero ir até lá. E fomos até a empresa dele, lá na porta, estava eu, mais um outro amigo nosso. Eu falei, vamos orar. E eu disse assim, quanto exatamente você precisa? E ele me falou o valor, né? Esse valor que eu falei, mas era um outro valor. E eu falei, vamos orar por isso. E ali na porta nós oramos. Ok. Nada aconteceu. Ao contrário, as coisas pioraram. E de julho para cá, constantemente temos nos falado e promessas da venda, promessas de comprador, e nada tem acontecido. E a coisa só apertando, só dificultando. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes quando eu falei a questão da gente chutar o balde, nós estamos buscando, insistindo. E aí de repente começa, não vale a pena, não adianta. E é onde nós desistimos de buscar ao Senhor. É onde nós desistimos de continuar nesse empreendimento chamado oração. Mas daqui a pouco nós vamos ver que isso vale a pena, que é necessário. E eu confesso que particularmente na minha vida eu já tive esses momentos de estar buscando ao Senhor, orando ao Senhor por algumas situações e nada acontecer. E a vontade simplesmente chega, não dá, e simplesmente vamos orar, mas aquela oração de qualquer jeito, Deus, se fizer está feito, se não fizer também está tudo certo, e vamos tocar o barco e vamos seguir em frente. Mas entretanto, Deus se move constantemente em nossa direção, corrigindo os nossos pensamentos e atitudes, procurando sempre nos trazer para perto dEle, para perto da sua presença. E Ele tem as suas maneiras singulares de fazer isso, simplesmente porque Ele deseja que estejamos ao seu lado. Talvez não atendendo, talvez não fazendo o que exatamente eu estou precisando ou o que eu quero.
E quando eu contei desse meu amigo, que eu tenho visto nesse quase um ano, é da sua proximidade com o Senhor, alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, e aquela desculpa de que, não, eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, tal, mas ainda falta alguma coisa que eu digo que é a comunhão, que é estar junto da sua casa. E talvez seja isso, não posso afirmar, mas talvez seja isso uma dessas maneiras que Deus tem o atraído, tem chamado a sua atenção para que ele se volte para Ele. E entender essa dinâmica, os modos de ação de Deus, só serão perceptíveis quando fizermos da oração a nossa prioridade. E isso fará toda a diferença. Quando a oração se tornar algo prioritário na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Enquanto isso não acontecer, realmente as coisas, se acontecerem, obrigado Deus, porque aconteceu. E se não acontecerem, puxa vida, Deus, por que não está fazendo? E aí eu começo a esbravejar, começo a brigar com o Senhor. Quando muitas vezes, quando diante do Senhor, mesmo o seu não, mesmo as respostas demoraram, eu continuo lá, porque eu sei que Ele está agindo, Ele está fazendo algo extraordinário e muito mais do que isso. Eu estou me aproximando da sua presença majestosa. E é isso que mais importa. Mas uma segunda lição que eu tiro desse texto, especificamente do versículo 14, que a oração ela faz a diferença, então, quando houver a perseverança. Soren Kierkegaard, filósofo e teólogo, disse certa vez o seguinte: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza de quem ora. Eu, quando vi essa frase, falei, puxa vida. E é de fato que às vezes a gente faz um acordo com Deus, até jejuamos, e que bênção jejuar. Porque trocamos, olha, se eu jejuar, então se eu começar a orar, porque o pastor falou, ele incentivou, então realmente Deus vai mudar as coisas, pode mudar. Mas e se Ele não mudar? O que eu faço? Não é isso. A perseverança, ela me leva a ser moldado. Essa é que é a realidade. A oração, ela tem essa natureza. E então quando eu entendo isso, que a oração primeiramente é uma prioridade na minha vida, surge então essa luta de perseverar na oração. O texto nos fala que a igreja orava sempre, perseverava na oração, mantinham-se firmes e constantes, o que implica dizer que não paravam de orar. Que extraordinário isso. No texto que eu li aqui, é na versão da NVI, diz sempre. E eu sei que na maioria das versões, há algumas que dizem perseveravam unânimes na oração. E como eu disse anteriormente, por todo o livro de Atos, você vai encontrar essas aproximadamente 29 citações da oração. Mostrando o quê? Que aquela igreja, aqueles irmãos daquele primeiro século, eles estavam constantemente perseverando em oração, não desistiram desse fundamento. Se foi importante para eles, se aquela igreja cresceu dessa forma em oração, será que para nós vai ser diferente? O Deus que estava lá ouvindo a oração daqueles irmãos, é o mesmo Deus que está aqui nesse nosso tempo, ouvindo as nossas orações, amém? E é aí que vamos entender, porque eles cresciam de maneira exponencial, se expandindo e especialmente não temendo as perseguições e ameaças que estavam sofrendo. Quanto mais perseguição, mais oração. Quanto mais sofrimentos, mais as orações eram intensificadas. Dá para você imaginar isso? Semana passada o pastor Cláudio aqui pregando e contou a história ali de Nero, contou a história da perseguição, o que aqueles cristãos estavam sofrendo, e é justamente nessa época aqui, né? E quanto mais eles morriam, até ele fez uma citação, não me lembro exatamente, mas de uma maneira geral
que o sangue daqueles que morriam se tornavam como sementes, porque eles estavam morrendo e brotava mais crentes, brotavam mais cristãos em toda parte. E aí também aqui a gente vai entender o segredo disso, por causa da oração. Dá para imaginar isso, queridos? Você sendo perseguido e você orando, inclusive como Estevão fez, orando por aqueles que estavam maltratando ele, estavam apedrejando ele, estavam matando ele. Por muito menos a gente quer trucidar as pessoas hoje, não é verdade? Por muito menos do que isso a gente quer, já sabem, né? Deixa para lá. É verdade, né? Que digam os motoristas que andam constantemente no trânsito aí, né? Andando e Deus te abençoe, meu querido, vá em paz, né? Que o Senhor te guarde, te abençoe, que bênção, né? Ai, que bom. E eu sei que é assim, claro que é, né? Tenho certeza, né? Não acontece isso aqui. Minha pergunta para você é o seguinte: sobre a oração, sobre a perseguição e que eles intensificavam as suas orações, diz alguma coisa para você? Sobre as suas lutas, problemas, enfermidades, dificuldades familiares, decisões a serem tomadas e tantas outras situações conflituosas. Talvez seja a hora de rever o seu tempo com o Senhor, a sua busca por quem de fato pode trazer a resposta para essas questões tão complicadas que estão atormentando a sua vida e impedindo você de avançar. Lembre-se, aquela igreja estava avançando, mas estava com seus joelhos dobrados, estavam orando, estavam perseverando na oração e avançavam. Na conta de Deus é sempre diferente. Perseguição é igual a avanço. Oração leva à frente. E aí muitas vezes eu paro para pensar, puxa vida, por que será que eu não estou avançando? Por que as coisas não estão acontecendo como eu almejava que acontecesse? E mesmo nas respostas negativas, de entender, de, puxa vida, não aconteceu, mas diante do Senhor e nessa busca, nesse relacionamento com o Senhor, eu falei, Deus, obrigado, eu sei que o Senhor tem algo melhor. Eu sei que o Senhor está tem um outro planejamento. O meu planejamento, o que eu pensei era bom, realmente. E aí fica uma dica, queridos. Se o teu planejamento é bom, e você entende que o Senhor está ali com você, está, puxa, olha, dando ok, dando joinha para você. Mas se Ele disser, olha, teu plano não é bom, eu gostei do teu plano, eu quero até aprovar, mas eu tenho algo melhor. Desista do seu e vá no plano de Deus. Porque Ele tem o melhor para a sua vida. Algo muito especial. Porque às vezes o nosso problema é justamente esse. Decidir entre o bom e o melhor. Decidir entre o ruim e o bom é fácil. Mas e entre o bom e o melhor? E aí a questão, o que implica dizer é que só vou entender isso quando eu estiver realmente ligado. Eu estiver num relacionamento realmente palpável com o Senhor. Aqueles irmãos do primeiro século estavam avançando por causa da sua perseverança em oração. Havia uma dedicação invejável da parte deles. E sabem por quê? Porque tinham um propósito. O propósito era de levar o evangelho para as pessoas em qualquer lugar. Mesmo a preço de sangue. Mesmo tendo que morrer pelo evangelho, não negando Jesus Cristo. Mas para isso, para que esse propósito fosse atingido, eles sempre estavam orando. O que eu te digo então, meu querido, não para de orar. Mantenha-se firme, persevere para que você possa contemplar o agir de Deus em sua vida. E melhor ainda, Deus usando você como instrumento da sua graça e do seu poder. Você deseja isso para a tua vida? Ser usado pelo Senhor? Eu acredito que você queira. Comece a orar. Comece a buscar o Senhor. E a despeito daquilo que você possa pensar, quem sou eu? Eu não tenho nada, eu não posso, eu não consigo. Queridos, não é você, é Deus quem faz. É Ele quem age. A história de grandes homens, de grandes personagens,
de grandes vultos do nosso cristianismo, elas se voltam muitas vezes para isso. Pessoas simples, pessoas iletradas, pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento, mas que se apresentaram, colocaram seu coração diante do Senhor, buscaram ao Senhor e foram tremendamente usados por Deus. Já podemos começar a contemplar pelos próprios discípulos de Jesus, pescadores. Capítulo 4 de Atos vai nos mostrar que quando Pedro ali estava orando ali, aquele homem foi curado, Pedro e João. Aquelas autoridades religiosas ali, elas ficaram perplexas. Olha, cara, esses caras andaram com Jesus. Pessoas analfabetas, e olha o que eles estão fazendo, reunindo multidões, pessoas para ouvi-los. De novo, o mesmo Deus que fez isso com eles, pode fazer nesse tempo, pode fazer nas nossas vidas aqui. Então, quando você tentar pensar, se eu posso, não pense em você, pense no Senhor que pode realizar através da sua vida. Terceira lição, a oração ela faz diferença então quando nós estamos juntos. Há uma frase que me encanta, há uma frase que eu levo já de muito tempo na minha vida, aprendida no curso Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, de Henry Blackaby. De tantas maravilhosas frases, uma que eu carrego até hoje, diz assim: Deus fará, presta atenção, Deus fará muito mais com um povo consagrado a Ele em 6 meses, do que nós faríamos em 60 anos sem Ele. Vou repetir. Deus fará muito mais com um povo consagrado a Ele em 6 meses do que nós faríamos em 60 anos sem Ele. Quando essa frase, volta e meia, ela me vem à mente, eu fico arrepiado, eu fico constrangido. E até é perigoso, que às vezes eu fico até duvidando, será, Senhor? Mas aí, é possível. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Como já disse, é Ele que faz, a obra é dEle. E por uma razão simples, porque há um poder extraordinário na unidade, nesse estar juntos. Algo sobrenatural acontece, é tão fácil de notar isso. Tente fazer algo sozinho, você vai até conseguir, porém, em mais tempo, com mais dificuldade, mas vai conseguir, é fato, você vai conseguir. Agora a mesma situação, o mesmo trabalho, coloque mais um para te ajudar, coloque mais 2, 3, a coisa vai acontecer, o trabalho vai ser realizado, com um tempo muito menor, com menos dificuldade, e vai sair algo fantástico. Não é isso que acontece? Você sozinho, as dificuldades, os problemas, mas juntos, como as coisas acontecem de uma outra maneira. Então, o que eu quero te dizer, meu querido, sobre isso, é por que não oramos mais juntos, mais em unidade? Por que não oramos mais uns pelos outros? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de algo que Mateus estava aí agora há pouquinho. Está ali. Algo que esses dias nós estávamos compartilhando, né? E o Mateus, ele falou de um livro que ele está lendo lá para a faculdade, sobre discipulado, onde o autor do livro, ele apresenta a seguinte tese, uma das teses dele, é que se ele evangelizar uma pessoa, se aquela pessoa aceitar Jesus, ótimo. E então esse primeiro vai evangelizar o outro, beleza, graças a Deus. E esse primeiro vai evangelizar o outro, e beleza e tal, e ele vai. E aí ele deu um número, você lembra? Desculpa. O primeiro? 2 anos? 32 anos, 11 mil pessoas, correto? Uma pessoa só, o mesmo evangelista, em 32 anos, 11 mil pessoas, ok? Beleza. Agora, se esse primeiro começa a evangelizar
e discipula, ensina, esse segundo vai evangelizar mais outro. E aquele outro vai evangelizar. E o primeiro continua evangelizando, o segundo continua evangelizando. E então vai a coisa acontecendo, vai se multiplicando, certo? Quantos vai lá? 4 bilhões de pessoas. Dá para imaginar isso? Ao mesmo tempo, com estratégias diferentes. Um sozinho faz. Puxa vida, 11 mil pessoas em 32 anos. Uau! A tua coroa lá no céu, você vai estar com a cabeça assim, né? Não vai aguentar. Mas, em 32 anos, esse discipulado, essa multiplicação exponencial, 4 bilhões de pessoas em 32 anos. Pensando que o nosso planeta hoje está na faixa dos seus 8 bilhões de pessoas. Você consegue imaginar isso? Pessoas consagradas ao Senhor. Pessoas que buscam a Deus. É possível. Na perseverança, na oração. Aproveite os círculos de amizade para começar a prática da oração em unidade. Aproveite o seu PG para isso, pois é abençoador demais. No primeiro encontro do nosso PG, meus líderes, Rafael e a Clau, então eles, de cara assim, não sei, acho que Deus falou com eles, só pode, né? Na abertura do nosso PG, e comentando e falando sobre orar, uns pelos outros, orar pelos pastores, porque pastores também tem problema, tá, queridos? A gente está aqui dando risada e pregando, mas tem problemas também, tá bom? Certo, pastor Elias? E pastor, agora que é presidente da BGC, mais ainda, né? Ore por ele. E ele disse isso. Sabe o que foi bom? Que depois no compartilhar, no momento da oração, abrimos o nosso coração. E fomos abençoados porque oraram por nós. Sabe aquele negócio que você, você sai de lá, como diz, leve, solto, tranquilo. PG, teu grupo, líder, ore. Continue incentivando os teus liderados a orarem. Supervisores, orem pelos seus liderados, pelos seus líderes. E assim a gente vai. E saiba, os supervisores, que eu estou orando por vocês também. E assim vai. É na unidade, para que nós possamos ver as coisas acontecendo. Porque juntos em oração nós podemos mais, desde que oremos também juntos. Mas há uma coisa que eu quero te dizer sobre isso também. Porque Deus quer fazer o extraordinário entre nós, mas especialmente quer fazer algo extraordinário em você. E se essa transformação começar a acontecer lá no seu quarto de guerra, lá onde Jesus diz assim para você entrar lá, fechar a tua porta e você falar com o teu pai que te ouve secretamente, onde você possa chorar, onde você possa se debruçar e dizer o que você quiser ao Senhor e Ele vai te ouvir. É lá que começa essa ação de Deus na sua vida, é lá onde começa essa priorização, é lá onde começa essa perseverança diante de Deus. Meu querido, esse templo será pequeno para o grande mover de Deus aqui, amém? É isso. Deus quer fazer. Caminhando para o final. A resposta para a pergunta inicial, aquela que nós fizemos, como a oração ainda, ela faz a diferença? Essa resposta está com você. Exatamente com você. Não está aqui exatamente nesse púlpito, não está exatamente comigo, com o pastor Elias ou com quem quer que seja. Essa resposta da oração está com você para que ela faça a diferença. E na realidade, querido, você só vai ter essa resposta se você começar a orar. Enquanto ficar no campo da teoria, enquanto ficar nesse campo de, puxa, legal, é bom, nada, absolutamente nada vai acontecer. Mas orar sendo a oração uma prioridade na sua vida. De repente, repensar de tudo aquilo que você faz, do seu tempo, das prioridades que você coloca, e às vezes deixar a oração, ou nem lembra mais da oração.
Talvez você vá descobrir que, puxa vida, eu posso deixar muitas coisas. Talvez isso que eu esteja fazendo está tomando tanto meu tempo e, puxa, eu estou me esforçando tanto, fazendo tanto, e nada acontece, e eu estou me esforçando à toa. Como eu disse lá atrás, Martinho Lutero, tanto trabalho que ele tinha, e quanto mais ele tinha, mais ele orava. A oração como prioridade, ela precisa estar enraizada dentro de você. Mantendo-se firme, persistente, tendo um propósito, objetivo que te mantenha constante. E se precisar de ajuda em oração, não hesite em buscar essa ajuda, pois juntos somos mais fortes e conseguimos com mais facilidade e rapidez. Um último exemplo que eu quero trazer aqui. Sabe aquelas coisas que Deus ele faz? Ele vai te dando sinais, vai te mostrando. Semana passada na aula da IBD, quem estava presente na aula da IBD, nosso querido professor Humberto, trouxe uma ilustração, um desenho de uma árvore. E aprendemos sobre botânica um pouco. E aí então ele trouxe as aplicações. E eu fiquei encantado com aquele desenho das raízes. E ele disse, e que me corrijam quem estava lá, se eu falar alguma bobagem, o desenho das raízes que se expandem, crescem, e elas estão na mesma proporção, no mesmo tamanho que a copa. E eu fiquei, puxa vida, as raízes. E nós não vemos as raízes. Eu falei, olha só. E tá. Terça-feira, PG. Olha o PG, a importância do PG. Nosso querido líder, então, trouxe de novo um desenho do quê? De uma árvore. Relacionado ao tema, ao assunto do nosso estudo. Raiz, tronco, copa com seus frutos. Eu falei, não adianta, eu tenho que falar sobre isso. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Além dessas confirmações maravilhosas, a oração, queridos, muitas vezes nós não vemos quem está fazendo. Ninguém vai ver que você talvez esteja orando. Ela é silenciosa. Ela é lá no seu quarto de guerra. Mas ela acontece. Puxa vida, não faço parte de nenhum ministério, de nada. Mas esse é um ministério maravilhoso e grandioso. O ministério da oração. Que não importa se você está no louvor, se você é do ministério do louvor, se é do ministério da palavra, do acolher, é do kids. Não importa o ministério que você esteja, ou se você não é de ministério nenhum. Mas esse ministério, ele está para todo mundo. Todos nós, eu e você. 30 anos de casa, 30 anos de igreja, 50, 70, 80 anos. 1 ano de igreja, 6 meses de igreja, 6 meses de convertido. Você pode orar, pode buscar o Senhor. E pode então, como nessa ilustração que eu falei das raízes, pode se expandir. E como uma prioridade, perseverando. E então você vai descobrir outros que podem estar orando com você. Mas não podemos ficar na teoria. Eu quero te convidar você agora. Você vai fazer 2 orações agora. Primeira oração, você vai orar por você. Você vai colocar a tua vida diante do altar de Deus. Vai dizer, Senhor, e se precisar confessar, confesse. Você vai dizer, ó Deus, eu estou chateado, eu estou triste. Fale o que você quiser. E a segunda oração que você vai dizer, Senhor, abençoe meu irmão da direita e da esquerda. Abençoe meu irmão de trás. Abençoe essa igreja. Para que nós possamos nos dedicar a isso. Enquanto o grupo está tocando, cantando, eu quero que você baixe a tua cabeça e tenha esse momento de oração com o Senhor. De busca, de entrega. Para que realmente nós não saímos aqui apenas com essa mensagem, com essa teoria.
mas você já experimentando algo. De repente eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, vai falar algo precioso para você. Então somente